Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia e hoje vamos a uma aula de classificação de sistemas lineares. Então vamos ver aí o que teremos na aula de hoje. Introdução, definição, classificação e aplicação com exemplos. Então vamos lá, introdução. Os sistemas lineares podem ser classificados conforme o número de soluções possíveis. Então, podemos ter sistema possível ou impossível, e dentro do sistema possível, ele pode ser determinado ou indeterminado. Então, vamos entender aí cada situação. O sistema possível e determinado, vamos abreviar como SPD. Há apenas uma única solução possível. E isso acontece toda vez que o determinante da matriz for diferente de zero. Ok? Sistema possível e indeterminado. Vamos representá-lo como SPI. As soluções possíveis são infinitas. E isso vai acontecer toda vez que o determinante for zero, dx for zero, dy for zero, dz for zero, ou seja, todos os determinantes iguais a zero. Sistema impossível. Vou abreviar como SI. Então, não é possível apresentar qualquer tipo de solução. E isso vai acontecer quando o determinante for igual a zero e pelo menos um dos outros determinantes for diferente de zero. Ok? Então, vamos aplicar aí para entendermos melhor. Então, exemplo. Classifique o sistema e temos aí esse sistema dado. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, calcular o nosso determinante D, determinante da matriz incompleta. Então, eu pego lá os coeficientes que acompanham o x e monto a minha primeira coluna. Então, 1, 2, 3. Segunda coluna, eu pego os coeficientes que acompanham y. Então, eu tenho 2, menos 1 e 3. Terceira coluna, coloco os coeficientes que acompanham z. Menos 1, 3, menos 2. Como temos aqui um determinante de ordem 3, para resolver, vou aplicar a regra de Sarros. Então, repete-se a primeira e a segunda coluna. E vamos calcular. Multiplica sempre as diagonais principais e depois as secundárias, tá bom? Então, pegando aqui as principais. 1 vezes menos 1 vezes menos 2 dá 2. 2 vezes 3 vezes 3, 18. Menos 1 vezes 2 vezes 3 dá menos 6. Agora, lembrem-se que o produto das diagonais secundárias troca-se os sinais, hein? Não esqueçam. Então, 2 vezes 2 vezes menos 2, troca o sinal, fica 8 positivo. 1 vezes 3 vezes 3, troca sinal, dá menos 9. Menos 1 vezes menos 1 vezes 3, troca sinal, dá menos 3. Fazendo aqui a continha, temos que o determinante dessa matriz é igual a 10. O que significa isso? Como o determinante deu um número diferente de zero, já sabemos que o nosso sistema é possível e determinado. Então, esse sistema, ele tem apenas uma única solução. E aí, vamos encontrar essa solução. Para isso, pessoal, vocês podem escolher o caminho que vocês querem seguir. Então, podemos aplicar a regra de Cramer ou o escalonamento. Eu vou optar pela regra de Cramer, ok? Então, para calcular a regra de Cramer, eu preciso agora calcular o dx. O que é o dx? Eu substituo a coluna do x pela coluna dos termos independentes, 2, 9 e 3. De novo, determinante de ordem 3. Vou repetir a primeira e a segunda coluna e vamos multiplicar aí as diagonais. Então, as principais. 2 vezes menos 1 vezes menos 2, tenho 4.
2 vezes 3 vezes 3, 18. Menos 1 vezes 9 vezes 3, menos 27. Agora, vou multiplicar as secundárias e troca sinal. 2 vezes 9 vezes menos 2, trocando o sinal, 36. 2 vezes 3 vezes 3, troca sinal, menos 18. Menos 1 vezes menos 1 vezes 3, dá o quê? 3 negativo. Ok? Soma tudo aí. Tenho 10. Vamos calcular o x. Então, eu vou fazer dx sobre d. 10 dividido por 10, eu tenho que meu x é igual a 1. Ok? Encontramos x. Agora, vamos calcular dy. Substitui a coluna do y pela coluna dos termos independentes. E aí, mesmo esquema. Repete a primeira, a segunda coluna e vamos multiplicar as diagonais aí. 1 vezes 9 vezes menos 2 dá menos 18. 2 vezes 3 vezes 3 dá mais 18. E menos 1 vezes 2 vezes 3 dá menos 6. Multiplicando as secundárias, troca sinal. 2 vezes 2 vezes menos 2, troca sinal, fica 8 positivo. 1 vezes 3 vezes 3, troca sinal, menos 9. Menos 1 vezes 9 vezes 3, trocando sinal, mais 27. Junta tudo aí, dy vale 20. Agora que temos o dy, calcula o y, fazendo dy dividido por d. Então, 20 dividido para 10, 2. Encontramos y. Mesmo esquema para achar o dz. Substitui a coluna do z pela coluna dos termos independentes. Repete a primeira e a segunda coluna e vamos multiplicar. 1 vezes menos 1 vezes 3, menos 3. 2 vezes 9 vezes 3, 54. 2 vezes 2 vezes 3, 12. Vamos multiplicar as secundárias. 2 vezes 2 vezes 3, troca sinal, menos 12. 1 vezes 9 vezes 3, troca sinal, menos 27. 2 vezes menos 1 vezes 3, troca sinal, mais 6. Junta tudo, dz vale 30. Para calcular o z, fazemos dz sobre d. 30 divide para 10, isso dá 3. Portanto, temos aí um sistema possível e determinado, SPD, cuja solução dele é x1, o y vale 2 e o z vale 3. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. O nosso muito obrigada aí por vocês ficarem até o fim. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!